Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse nosso momento de partilha e de meditação da Palavra de Deus. E que alegria, então, poder contar com a sua presença amiga e fraterna através desse nosso canal do YouTube, onde, então, acolhemos a proposta da Igreja nesse mês de setembro de podermos, então, intensificar a nossa leitura e meditação da Palavra de Deus. E chegamos, então, hoje dentro da 23ª Semana do Tempo Comum, nessa quinta-feira, dia 15 de setembro, onde, com toda a Igreja, nós celebramos então a festa da exaltação da Santa Cruz. E vamos então tomar a palavra de Deus proposta para essa festa, Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 13 a 17, que nos narra o seguinte. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem, a fim de que todo o que nele crer tenha vida eterna. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia, então, dessa semana, ela é enriquecida com essa festa da exaltação da Santa Cruz, pois ela faz eco em nós, a Sexta-feira Santa, onde, então, nós temos a crucificação de Jesus, a paixão do Senhor. E hoje, então, somos convidados pela liturgia a poder lançar o olhar para a cruz, mas não de maneira como o fim, mas aquele que foi, então, a ponte, aquela que foi a ponte para que, então, Jesus pudesse alcançar a ressurreição. Essa que é a meta última de cada um de nós, como Paulo diz em uma das suas cartas. Nós que com Cristo morremos, com Ele também ressurgiremos para a vida nova. Então essa é a nossa esperança. Então hoje é motivo realmente de festa para nós, porque a cruz, ela deixou de ser objeto de maldição para se tornar para nós objeto de redenção. E é por isso que nós veneramos a Santa Cruz, não adoramos, veneramos porque foi através dela que nos foi dado a salvação. Novamente, através dela, o ser humano teve livre acesso, pôde renovar a sua esperança na vida em Deus. E assim, então, é interessante nós compreendemos que essa festa, então, ela começa em Jerusalém e vai se difundindo, então, por todo o Oriente Médio. E ali, então, hoje, é celebrada também, em todo o Oriente Médio, em toda a Europa, em toda a Igreja, para que nós possamos, então, fazer um paralelo com a Páscoa do Senhor. A 13 de setembro foi consagrada a Basílica da Ressurreição em Jerusalém, mandada construir por Santa Helena e Constantino. No dia seguinte, então, ela foi explicada ao povo o significado profundo da Igreja, mostrando-lhe o que restava da cruz do Salvador, as relíquias da Santa Cruz. Já no século VI, a festa em honra da Santa Cruz já era celebrada em Roma também. Em meados do século VII, começou a ser celebrado no dia 14 de setembro, quando se expunha a veneração aos fiéis às relíquias da Santa Cruz. E assim, então, queridos amados irmãos, somos convidados a deixar-nos iluminar pela riqueza que a liturgia de hoje nos traz, nos apresenta. A primeira leitura de hoje nos traz justamente o relato do livro do Números, lá no capítulo 21, que nos fala o seguinte, onde então aquele episódio, onde o povo de Israel começa a caminhar, sai do Monte Or a caminho do Mar Vermelho, até então chegar à Terra Prometida. E é interessante porque no decorrer desse caminho, o povo começa a murmurar contra Deus e contra Moisés. E assim então começam a questionar, por que fizeste-nos sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável qual o Senhor nos deu. Ou seja, o povo esqueceu-se então da providência divina e começa então agora a murmurar, reclamando, e muitos deles até mesmo querendo voltar à vida velha.
E qual o resultado disso, queridos amados irmãos? Vai nos dizer aí o texto que Deus faz cair então serpentes venenosas que picam a muitos e muitos morrem. E diante então desse fato, muitos começam então a refletir e se arrependem do que falaram. E vão pedir então a Moisés para que interceda a Deus para que ele possa fazer cessar as serpentes. E é interessante aqui porque esse mesmo povo que blasfema contra Deus e Moisés vai agora pedir a Moisés que interceda por ele junto a Deus. E aqui mais uma vez o texto nos narra a misericórdia desse Deus que não quer a morte, mas quer a vida do seu povo. E ele pede para que Moisés faça então uma serpente de bronze sobre o haste, e todos aqueles que então olharem para essa serpente, eles vão então ficar curados. E assim então o mal, a morte é cessada diante da misericórdia de Deus, que manda erigir então esse poste com a serpente de bronze. Esse texto também é riquíssimo, em simbolismo. Por exemplo, essa serpente venenosa, o que vem a ser isso? Se nós pegarmos a carta de São Tiago, lá no capítulo 2, nós temos então um texto que também nos fala sobre a língua, que é um pequeno instrumento, mas então tão mortal, tão letal quanto o veneno de uma serpente. E é justamente isso que acontece com o povo. Eles começam a falar mal de Deus, e esse mal volta contra eles mesmos. E assim também acontece conosco. Quando nós então nos dispomos a falar mal das pessoas, dos irmãos, da igreja, do padre, do papa, do bispo, do governo, enfim, tudo isso volta para nós, contra nós, e nós morremos porque pagamos o preço da nossa fala. Então, meus queridos amados irmãos, é preciso, de fato, adestrar a nossa língua, educar a nossa língua, para que nós possamos proclamar as maravilhas de Deus, e não o mal. E não falar mal da vida do outro, principalmente atentar contra Deus. Ora, Deus não tem nada a ver contra o nosso pecado. Se estamos sofrendo, é consequência das nossas escolhas, atitudes, e não castigo de Deus. O nosso Deus é um Deus de amor. E aí nós podemos entrar no Evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir. Lá do capítulo 3 do Evangelho de São João, nós temos então a conversa de Jesus com Nicodemos, uma conversa ampla, E aqui vai para o seu afunilhamento, onde então Jesus diz para Nicodemos que ninguém conhece o Pai senão aquele que veio do Pai, ou seja, o Filho de Deus. Somente Jesus, ele então conhece o Pai, ele veio para nos revelar essa face do Pai, porque ainda nos dias de hoje nós temos então muitas pessoas que têm então uma mentalidade errônea acerca da pessoa de Deus. Como dizia, basta vir uma dificuldade na nossa vida, uma doença, a morte do ente querido, vamos falar é castigo de Deus. Deus quis assim. Não, Deus não quis assim. Somos nós que então que optamos para que isso aconteça na nossa vida. As coisas ruins. Então é preciso ali reconhecer esse Deus que Jesus veio nos revelar. Esse Deus de misericórdia. Como nos lembra lá o capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Aquele Pai amoroso que então fica aguardando ansioso a volta do seu filho para casa. E talvez seja essa a nossa história. Talvez Deus hoje esteja falando com você, meu querido amado irmão, que é momento de voltar para Ele, deixar os maus caminhos, fazer a experiência da sua misericórdia. Se pecamos, erramos, o amor, a misericórdia de Deus é infinitamente maior do que tudo isso. E Ele nos convida então a voltarmos para os seus passos. Por quê? Ele enviou o seu Filho ao mundo, e aí seguindo o Evangelho de hoje, para poder nos redimir, para poder nos salvar e não para nos condenar. Assim, como nós ouvimos na primeira leitura, Deus lá no Antigo Testamento já fazia para nós esse prenúncio da paixão de Jesus, que entregou a sua vida na cruz por amor a cada um de nós. Hoje nós somos então convidados a lançar o nosso olhar para a cruz, o fiel madeiro da Santa Cruz, porque é de lá que nos foi dada a redenção, a salvação, a vida em Deus. E assim então, nós podemos ir para a segunda leitura de hoje, extraída da carta de Filipenses, lá no capítulo 2, que é um hino cristológico,
que vai nos falar justamente de Jesus que, existindo em condição humana, não fez então do ser igual a Deus uma usurpação, mas pelo contrário, ele se esvaziou plenamente a si mesmo, se esvaziou completamente. Aquilo que na teologia nós chamamos de kenosis, o esvaziamento de Deus. Deus se esvazia plenamente, assume a condição de um escravo e morre com a morte e morte de cruz. Queridos amados irmãos, muitas vezes nós também só queremos o caminho da glória e esquecemos que é preciso tomar a nossa cruz de cada dia para seguir Jesus, para que assim então possamos trilhar o mesmo caminho dele, porque ele não ilude ninguém, não engana ninguém. Ele mesmo diz: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me, e venha. Então é tomar a cruz, não é deixar largar a cruz. A sociedade hoje nos apresenta somente o caminho da glorificação, só glória, e nos esquecemos, e é por isso que a liturgia então nos cede esse espaço para celebrarmos então a exaltação da Santa Cruz, de lembrarmos de que, para chegar à glória, Jesus passou pela cruz. Portanto, queridos amados irmãos, que nós possamos então fazer essa experiência de não nos esquecer jamais da nossa cruz. Que nós possamos tomar a nossa cruz e quando ela for pesada em demasia na nossa vida, peçamos então ao Senhor que nos ajude, alivie o nosso fardo quando ele estiver pesado. Porque, meus amados e minhas amadas, como o salmista de hoje nos convida a rezar, das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Não podemos esquecer jamais das maravilhas que Deus então realiza em nossas vidas. Já nos deu a vida em seu Filho Jesus, que entregou a sua vida na cruz por amor a cada um de nós, mas ele continua nos cumulando com toda sorte de bênção e graça. E muitas vezes não conseguimos enxergar. Muitas vezes tomamos a mesma atitude do povo da primeira leitura, o povo de Israel. Ficamos blasfemando, criticando, falando mal de Deus, da igreja. E não podemos ser assim. Porque se assim nós agimos, como nós vamos convencer as pessoas aí fora de que nós cremos num Deus vivo e ressuscitado, num Deus que olha por cada um de nós, que nos cumula de bênçãos e graças? Então é preciso viver essa experiência da misericórdia de Deus, fazer essa experiência da misericórdia de Deus, para que nós possamos também levar outros irmãos a fazer, a trilhar esse mesmo caminho, experimentando o amor de Deus, mas sem se esquecer, se jamais deixar a sua cruz. Que nós possamos então deixar que essa palavra ela possa então dar frutos na nossa vida, encontre no nosso coração um solo fecundo e assim nós possamos crescer em dignidade, à imagem e semelhança desse Deus de amor. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude, interceda, para que nós possamos então, fortalecidos com a sua graça, alcançar a nossa meta, que é o reino dos céus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu amado e minha amada, que faz parte dessa grande família que se tornou esse nosso canal do YouTube. Estamos aí quase atingindo a meta de 400 inscritos. Que bênção de Deus, né? 400 pessoas que se alimentam da palavra de Deus e também nos ajudam a levar outros a fazer a experiência dessa palavra. E se você ainda não é inscrito, clique aqui em inscrever-se, venha também fazer parte dessa família, ajude-nos a evangelizar através desse meio de comunicação social. E que Deus então abençoe você, meu amado e minha amada, que você jamais desanime, não sei como está a sua cruz, mas tenha certeza que Jesus, como Simão Sirineu, está então te ajudando a carregá-la nesse momento. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Até lá.